Oi, eu sou a Fer. Eu sou a Rê. E eu sou a Nath. E esse é O canal Glitter. Hoje a gente vai falar sobre a Revolução dos Bichos, do George Orwell. Então, se você não leu o livro ainda e não quer nenhum tipo de spoiler, você pode assistir só até a parte dos créditos, que a gente não vai falar nada. Mas se você não liga pra spoiler, quer saber a nossa opinião, quer saber tudo mais que a gente tem pra falar sobre o livro, você pode assistir até o final. Na Grande Solar, onde viviam todos os animais, o porco mais velho, Major, teve um sonho onde os animais não eram governados pelos humanos e governavam a si mesmos. Então eles expulsam o Sr. Jones da granja e começam a governar a si próprios sem nenhum humano, onde tem direitos iguais, só que isso resulta em brigas internas. Tá, gente, o George Orwell, que é o escritor da Revolução dos Bichos, ele nasceu em 25 de junho de 1903 na Índia, quando ela ainda era território britânico. E daí ele morreu em 21 de janeiro de 1950 com 46 anos. George Orwell é pseudônimo de seu verdadeiro nome, que é Eric Arthur Blair. Ele era socialista, por mais que as pessoas diziam que ele era anticomunista, ele lutava contra o capitalismo. E quando ele escreveu o livro, ele só estava tentando fazer uma crítica ao governo de Stalin, entendeu? E daí, após a sua morte, seus livros foram reconhecidos e aceitos, trazendo grande sucesso. E quando eu digo aceito, era porque muitos livros dele eram censurados na época da Revolução Russa. Mas depois a gente vai explicar melhor disso mais pro final do vídeo, tá bom? A gente vai falar algumas curiosidades que poucas pessoas sabem sobre George Orwell, tá bom? Ele foi pobre em Paris e mendigo em Londres de propósito. Isso porque ele voltou da Birmânia com a ideia de escrever um livro sobre mendigos. Daí ele decidiu que a única forma dele escrever um bom livro era se ele soubesse o que os mendigos passavam. Então muitas vezes ele não comia, passava necessidades e tudo mais. Mas ele tinha, apoio da família, caso ele não tivesse escolha, precisasse mesmo comer. Daí ele tinha uma casa e tudo mais, mas só que, não tinha nada. Era realmente pra ele viver uma vida igual desses necessitados. A única coisa que ele fazia, que ele disse, que os mendigos não faziam, que era tomar banho, que era a única exceção, que ele falava que ele precisava mesmo tomar o banho dele. O George, ele era estéril, mas amava crianças, e sempre quis ter um filho. Então ele decidiu adotar uma criança. Mas quando estava na fila, essa mulher faleceu, mas mesmo assim ele decidiu adotar a criança e cuidar dela. Após 5 anos da morte de sua esposa, George também acaba morrendo, pois uma artéria do pulmão dele estoura e o escritor morre na hora. Como ele era ateu, ele não poderia ser enterrado na igreja. Mas seus amigos conseguiram convencer os paroquianos de que ter o escritor em seu cemitério seria boa publicidade para a igreja. Ele não gostava de estudar, então se alistou no serviço militar e acabou indo para a Índia. Lá ele escrevia algumas coisas, até que um dia foi liberado porque ele tinha dengue. E até um livro em que ele escreveu naquela época contando sobre tudo isso. A Revolução dos Bichos foi um livro proibido. As editoras não queriam publicar, pois tinham medo do governo da União Soviética. Quando o livro foi lançado, ele já foi proibido na União Soviética e outros países socialistas. E até hoje o livro é proibido em Cuba, Coreia do Norte, China, né? Então, gente, o livro começa assim. A Granja do Solar, ela é liderada pelo Sr. Jones, que é um humano. Daí, numa madrugada, os animais se reúnem no celeiro para escutar sobre o sonho que o Major, que era o porco mais velho, mais inteligente, teve. Que era, que eles não eram mais governados pelos seres humanos, e sim por eles mesmos. Então, ele propõe uma rebelião e ensina os outros uma canção, que era Bichos da Inglaterra. E fala que na luta contra os humanos não se deve ser como eles. O Major morreu alguns dias depois, e os porcos eles eram considerados os mais inteligentes da granja, e criaram, a partir dos ensinamentos de Major, o animalismo. Então os animais conseguem expulsar o Sr. Jones e determinam que nenhum animal deve habitar a velha casa do Jones, que aquela casa seria um museu. Então os porcos criam os 7 mandamentos, que eram como se fossem as leis da granja. Que eram: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 patas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. E todos os animais são iguais. Os porcos acabam assumindo o poder. Os animais começaram a fazer reuniões, sempre lideradas por porcos.
para discutir sobre o trabalho que haviam de fazer na granja, a quantidade de comida a ser distribuída. Havia uma cadela que ela estava prenha e quando ela teve os filhotes, o Napoleão pegou os filhotes e se escondeu. E passou algum tempo a galera nem lembrava mais dos cachorros, mas o Napoleão estava sempre cuidando deles, né? Dando comida, água para que eles crescessem e tudo mais. Garganta era um porco que sempre fazia com que os animais fizessem todas as vontades dos porcos. Sempre repassava as ideias de Napoleão para toda a granja. O Jones, ele tenta voltar pra granja, mas ele é derrotado pelo Bola de Neve. E daí tem a Mimosa, que ela é uma vaca, que ela nunca trabalhava, ela não participava pra nada, ela não ajudava, então ela se vendeu pra um humano em troca de fitas e torrões de açúcar que ela gostava. Daí isso ela já tava, né, meio que infringindo uma das regras lá, que era de não conversar com humanos, né, que humanos eram inimigos. Bola de Neve teve a ideia de construir um moinho para armazenar as coisas que produziam, e depois que ele conseguiu convencer todos de sua ideia, Napoleão expulsou com os cachorros que agora haviam crescido e virado grandes cães. Já que Bola de Neve havia sido expulso, Napoleão começa um governo ditatório e difama Bola de Neve, mas constrói um moinho como se a ideia fosse sua. E Garganta se mantinha apoiando, só que agora somente Napoleão. Então, daí eles cortaram boa parte da ração, os animais trabalhavam muito sem descanso, os porcos se mudaram para casa grande e Napoleão conversava com seres humanos e ele diz que as galinhas conversavam com Bola de Neve secretamente. E para fazer para elas confessarem, ele corta a ração delas. Daí muitas delas acabam morrendo, né? E não aguentam, entendeu? Tipo, começam a executar os animais sendo contra as regras. Ou seja, era exatamente ao contrário do que os mandamentos deles propunham. Então, eles chegaram a alterar o mandamento depois e os mandamentos acabaram ficando. Nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Nenhum animal beberá álcool em excesso. E nenhum animal matará outros sem motivo. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Eles proclamam então a República, somente com um candidato para presidente, que era Napoleão. Então eles decidem construir um novo moinho, e Sansão, que sempre trabalhava pesado, acaba se machucando e morrendo. Pois chamaram a carrocinha, afirmando para os outros animais da granja que era o veterinário. O tempo ia passando, os animais morrendo e a rebelião sendo esquecida. Os porcos continuam no poder, a granja vai ficando mais rica por conta das negociações com os humanos, mas nada disso refletia nos outros animais que continuavam sem as devidas condições. Porém, os animais mantinham as esperanças e acreditavam que ia dar certo tudo aquilo e se sentiam orgulhosos de fazer parte daquela granja. A partir de um tempo, os porcos começam a andar somente sobre duas patas, a usar roupas, beber álcool, e já estava quase impossível de diferenciar quem era humano e quem era animal. E é exatamente assim que o livro termina, com o autor dizendo que já era impossível distinguir. Agora a gente vai falar um pouco das intertextualidades com a Revolução Russa. O Sr. Jones, antes da Revolução, ele era o dono da granja e estava sempre bêbado. Pode ser assemelhar-se com o czar Nicolau II. Velho Major era o porco que teve a ideia da revolução. Era o mais inteligente dos animais e foi líder até a sua morte. Representava o homem inteligente, sensato e preocupado com o bem-estar dos seus semelhantes. Lembra bem Lenin e Marx. O Bola de Neve foi um porco que assumiu a granja depois da Revolução. Ele era o mais inteligente da granja e ele queria igualdade social. E mesmo sendo administrador da granja, não tinha nenhuma regalia e ele queria o bem de todos. Assemelha-se com Trotsky. A Mimosa, ela era uma vaca que só se importava com a beleza e não queria trabalhar. Ela só queria torrões de açúcar e fitas para enfeitar ela. Ela representa o homem vaidoso na sociedade, né, que é o ser narcisista. Garganta, porco bem inteligente que se encarregava de ser o porta-voz de Napoleão. Ele representa um homem esperto que tinha um verdadeiro dom político. O Napoleão foi o porco que deu o golpe em Bola de Neve e participava das decisões, mas com menos poder. Depois se tornou um ditador, passando assim a imagem de Stalin. Pode-se dizer, então, que a Granja Solar representava a União Soviética e os porcos representavam a burocracia. Os humanos representavam a burguesia e os cães que protegiam Napoleão representavam a polícia política, conhecida como KGB. E o corvo Moisés representava a Igreja Ortodoxa.
e o Garganta a propaganda política. A revolução proposta por Major tinha o princípio da igualdade, que assemelha ao socialismo. E daí a forma que os humanos extorquem os animais da fazenda é bem semelhante com como o proletariado é explorado pelos ricos. E isso o próprio George Orwell escreveu no apêndice do livro dele. Gente, e daí foi por isso que o livro ele foi proibido muitas vezes, por causa dessas intertextualidades. Daí o governo ele tinha medo, assim, que o povo tivesse essa ideia também de se rebelar, de ter a rebelião e tudo mais. E daí, por isso ele era proibido. Concluímos então que George Orwell tinha a intenção de mostrar as injustiças da Revolução Russa por meio do livro A Revolução dos Bichos. É um livro bem fácil de ler. Essa foi a ideia de George, porque ele queria um livro que fosse traduzido para outras línguas. Então, gente, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo e esperem os próximos, tá bom? Tchau!